Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Hoje estamos chegando ao 34º dia do tema do livro Uma Vida com Propósitos. E o tema de hoje, pensando como servos. E a palavra está em Números 14:24 e Filipenses 2:5, que diz: Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Pensem de vocês mesmos, tal como Cristo Jesus pensava de si mesmo. Começa a anotar as palavras que serão ditas. Servir começa na mente. Exatamente. Servir começa na mente. Registre o que nós começaremos a meditar. Ser servo requer uma mudança de rumo em sua mente, uma alteração de postura. Deus está sempre mais interessado em por que você faz algo do que no que você faz. Atitudes contam mais do que as realizações. O rei Amazias perdeu a graça de Deus porque fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Já ouviu falar dessa passagem bíblica? Servos verdadeiros servem a Deus com uma mentalidade que engloba 5 atitudes. A primeira, registre. Os servos pensam mais nos outros do que em si. Os servos se concentram nas outras pessoas e não em si. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. Eles são abnegados. Paulo disse: esqueçam de si o suficiente para ajudarem ao próximo. Isso significa perder a vida, esquecer de si mesmo para servir aos outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas próprias necessidades, ficamos a par das necessidades das outras pessoas ao nosso redor. Jesus esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Quando foi a última vez em que você esvaziou a si mesmo para benefício de alguém? Você não pode ser servo se estiver cheio de si mesmo. É somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos as coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que nós prestamos é por nossa própria causa. Servimos para que os outros gostem de nós, servimos para sermos admirados, para alcançarmos nossos objetivos. Isso é manipulação e não ministério. Ficamos o tempo todo pensando na verdade, em nós mesmos e não em como podemos ser pessoas mais nobres no reino de Deus. Algumas pessoas tentam usar o serviço que fazem para, inclusive, barganhar com Deus. Vou fazer isso por você. Deus, se você fizer aquilo por mim. Bom, os verdadeiros servos não tentam usar Deus para seus próprios desejos e vontades ou seus propósitos. Eles deixam que Deus os use para o propósito que é dele. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara dentre todas as pessoas que Paulo conheceu. Inclusive Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema da nossa vida. Somos, por natureza, egoístas. Pensamos demais em nós mesmos e, por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que temos que reaprender repetidamente. As oportunidades de ser servo colocam-se à nossa frente dezenas de vezes por dia, nas quais nós temos a chance de decidir entre satisfazer as nossas necessidades e as necessidades dos outros. A abnegação é a essência do serviço. Podemos avaliar nosso coração, ver se somos servos pela forma de reagirmos quando os outros nos tratam como servos. Como você reage quando as pessoas não o levam em consideração? Lhe dão ordens o tempo todo ou tratam como alguém inferior? A Bíblia diz: se alguém tirar injustamente vantagem de você, use a oportunidade para agir como servo. Pois é. O segundo exemplo: os servos pensam como administradores e não como donos. Administrar é diferente de possuir.
Os servos se lembram de que Deus é dono de tudo na Bíblia. O administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. José foi esse tipo de servo quando prisioneiro no Egito. Potifar, ele confiou a casa a José. Depois o carcereiro confiou a prisão a José. E por fim o faraó confiou a José toda a nação. O serviço e a administração andam juntos, pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro na sua vida. Por exemplo, Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores, senão pode servir a um Deus e a outro. Você não pode servir a dois senhores, nem a Deus, nem ao dinheiro. Ele disse: vocês não devem, mas vocês não podem. Vocês não podem, ou seja, é impossível. Viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos que excluem mutuamente a Deus. Já notou? Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não pode fazer um bico por sua conta. Todo o seu tempo pertence a Deus e ele exige lealdade exclusiva e não fidelidade de meio expediente. Anote essa. E o dinheiro tem o maior potencial para substituir Deus na nossa vida. Mais pessoas são desviadas do serviço de Deus pelo materialismo do que por qualquer outra coisa. Elas dizem, após ter atingido os seus objetivos financeiros, é que vão então servir a Deus. É uma decisão tola, pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você, mas se o dinheiro for seu mestre, você se torna escravo dele. A riqueza não é absolutamente um pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus o é. Os servos de Deus sempre se preocupam mais com o ministério do que com o dinheiro. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre dinheiro do que céu ou inferno. Ele disse assim: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes fará as verdadeiras, lhes confiará as verdadeiras riquezas? A forma de você gerenciar seu dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre sua vida. No capítulo 31, mencionamos dois tipos de pessoas: construtores do reino e construtores de riquezas. Ambos são bons em fazer negócios. Os negócios crescem, fecham acordos e vendas para obter lucro. Os construtores de riquezas continuam a acumular fortunas para si, independente de quanto tenham alcançado. Mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-los. Eles usam a riqueza para financiar uma igreja, uma missão ao mundo. Na igreja, por exemplo, nós temos um grupo de diretores de empresas e donos de negócios que tentam fazer o melhor que podem. Então, fazem doações à medida de suas possibilidades para promover o reino de Deus. Eu os encorajo a conversar com o seu pastor e seus líderes e iniciar um grupo de construtores do reino na sua igreja. Procure auxílio. Item 3. Servos pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. Eles não fazem comparações, não criticam, nem competem uns com os outros. Servos ou ministérios, não importa. Eles estão muito ocupados realizando o trabalho que Deus lhe deu. A competição entre servos é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time. Nosso objetivo é fazer que a pessoa de Deus apareça de forma positiva e não a nossa pessoa. Recebemos diferentes atribuições e temos todos uma forma exclusiva. Paulo disse: não vamos nos comparar uns aos outros como se fosse melhor e outro pior. Temos coisas muito mais interessantes para fazer com a nossa vida. Cada um de nós é um ser original.
Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Todo o tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ser usado no ministério. Quando Marta reclamou para Jesus que Maria não a ajudava com o trabalho, ela perdeu o seu coração de serva. Os verdadeiros servos não reclamam de injustiças, não sentem pena de si mesmos e não ficam aborrecidos com os outros que não servem. Eles apenas confiam em Deus e seguem servindo. Quarto, não é a nossa função avaliar os outros servos do mestre. A Bíblia diz: quem é de vocês que pode criticar o escravo de alguém? O Senhor determinará se seu escravo foi bem-sucedido ou não. E também não é a nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente: meu trabalho é muito importante para que eu interrompa agora para conversar com vocês. Quinto, se você serve como Jesus, pode esperar ser criticado. O mundo e até mesmo grandes partes da igreja não compreendem o que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrado de Jesus ao ser criticado pelos seus próprios discípulos. Exatamente. Maria tomou a coisa mais valiosa que possuía, um perfume caro, e derramou sobre Jesus. Seu generoso serviço foi chamado desperdício pelos discípulos, mas Jesus o chamou de algo significativo. E isso é tudo que importa. Seu serviço para Cristo nunca será um desperdício, não importa o que os outros digam. Os servos se baseiam na sua identidade de Cristo. Por se lembrarem de que são amados e aceitos pela graça, não têm de provar o seu valor. Eles aceitam de bom grado trabalhos que as pessoas inseguras consideram abaixo delas. Um dos mais profundos exemplos de serviço realizado a partir de uma autoestima segura foi a lavagem dos pés dos discípulos realizado por Jesus. Lavar os pés era equivalente a ser um engraxate, uma função desprovida de status. Mas Jesus sabia quem era. Então a tarefa não ameaçou sua autoestima. A Bíblia diz que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou a toalha em volta da sua cintura. Então, se você quer ser servo, deve depositar sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras de si podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência perante os outros. Elas temem a exposição de suas fraquezas e escondem sobre camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais você for inseguro, mais irá querer que as pessoas os sirvam e mais necessitará de aprovação delas. Um determinado autor disse: para sermos úteis aos outros, temos de morrer para eles. Ou seja, temos de deixar de medir nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, ficamos livres para manifestar misericórdia. Quando você baseia seu valor e sua identidade no seu relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros e isso permite que você realmente os sirva melhor. Os servos não precisam cobrir as paredes com placas e prêmios para confirmar o seu valor. Eles não insistem em ser tratados por títulos, nem envolvem em mantos de superioridade. Os servos consideram irrelevantes os símbolos de status e não medem o próprio valor nas suas realizações. Paulo disse: você pode gloriar-se de vocês mesmos, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. Se alguém teve grande chance na vida de se gabar do seu status com relação a conhecimentos e pessoas e de citar os seus relacionamentos, esse alguém foi Tiago, o meu irmão de Jesus. Ele detinha as credenciais que tinha vivido com Jesus na condição de irmão. Ainda assim, na introdução de sua carta, ele se referiu a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará promover a si mesmo. Servos consideram o ministério uma oportunidade e não uma obrigação. Eles gostam de ajudar pessoas, suprir necessidades e ministrar. Servos, eles servem ao Senhor com alegria. Por que eles servem com alegria? Já parou para se perguntar? Porque amam o Senhor e reconhecem sua graça. Eles sabem servir.
E eles sabem que servir é o melhor uso que podem dar à vida e que têm ciência de que Deus prometeu uma recompensa. Jesus prometeu: o Pai honrará e recompensará a qualquer que me servir. Paulo disse: ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que demonstram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Imagine o que poderia ter acontecido se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levasse a sério seu papel de servo. Imagine todo o bem que poderia ter sido feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade, Deus irá usá-lo se começar a agir e a pensar como servo. Albert, ele disse: as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. Hoje é o 34º dia pensando sobre o meu propósito. O tema para reflexão: para ser servo, devo pensar como servo. E um versículo para memorizar: Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Uma pergunta para meditar: normalmente preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros? Pense sobre isso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo por sermos chamados pelo maior título que uma pessoa pode ter na terra, além de filhos, servos, além de filhas, servas. Muito obrigada, Senhor. Somos como Caleb, pessoas diferentes. Somos como Cristo, pensamos exatamente como eles. E pensar como servo começa na nossa mente. Portanto, Senhor, não desejamos competir com os outros, sermos melhores do que ninguém, mas estamos aqui como meros administradores e não como donos de nada. Não possuímos exatamente nada, Senhor. Tudo é mérito, obra da graça maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não queremos, Senhor, nos importar com o que os outros estão fazendo, mas a nossa função, Pai, é entregar todas essas pessoas para que haja crescimento no Teu reino, Senhor, de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Queremos servir como o Senhor e todas as críticas, Pai, nós sabemos que nós, em Teu nome, não precisamos nos defender dela, porque o Senhor é aquele que nos justifica, o Senhor é a nossa defesa, Pai. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus, estamos guardadas nessa identidade. Nessa identidade depositamos a nossa confiança e como os servos precisamos ao Senhor firmar diante de Ti este pacto de que vamos Te servir não por obrigação nem por tristeza, mas com alegria. Cumpriremos o ministério que recebemos de Ti com grande alegria. Assim, Pai, com esse entendimento, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará para a glória do Teu nome. Amém e amém.